Olá, meus colegas e amigos do YouTube. Hoje iremos dar início à nossa nova série do canal. Nessa série teremos apenas 3 episódios. Em cada um dos episódios iremos contar a história favorita de cada um dos membros do canal. Hoje iremos começar pelo The Rake. Durante o verão de 2003, ventos no nordeste dos Estados Unidos, envolvendo uma estranha criatura humanoide, apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram sua história sobre os seus encontros com a criatura de origem desconhecidas. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham curiosidade que somente era encontrada em crianças. Os depoimentos não estão demais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Rake e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia em 4 continentes. Em quase todos os casos, a história era praticamente idêntica. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro, que será lançado em breve. Nota de suicídio. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti sua presença. E assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo. Na próxima experiência que terei quando acordar, eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrado uma caixa de madeira, onde haviam 2 envelopes vazios adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Link, eu tenho um recado por você. Ele falou seu nome. Trechos de um jornal, traduzido do espanhol, 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. O resto está ilegível. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. De pé da minha cama, eu tive a sensação: nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a pedido do Rake. Depoimento de uma testemunha, 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara com minha família no 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então, minha mulher e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 horas da manhã, eu acordei achando que minha esposa acordara para usar o banheiro. Nesse momento, eu levantei e a acordei no processo. Me desculpei e disse a ela que eu pensava que ela havia saído da cama. Quando ela se virou para mim, ela ofegou, puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ela me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se aproximaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nela. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Minha esposa estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura.
Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé da minha esposa. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos. Talvez uns 5 segundos, mas pareceu 30. Olhando para minha esposa. A criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha coar em suas presas. A criatura descia as escadas, enquanto eu e minha esposa corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso da nossa filha, ele a deixou e fugiu. Eu estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: ele é o Drake. Minha esposa caiu no lago enquanto levava nossa filha ao hospital. Ela não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo e o jornal ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinhas. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais outras 2 pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada de The Rake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditavam ser aparições de The Rake. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso, nunca mais o mencionaram de novo. Um diário de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o The Rake mandou eles irem embora. Aquele era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se o The Rake havia nos visitado alguma vez desde nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia todas as noites por 2 semanas. Chegava todos os sons do meu quarto, de mim rolando na cama, todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio que acostumado com o som que eu fazia enquanto dormia, até que escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 hora. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente. Era o The Rake. Não consegui escutar aquilo, teve bastante para descrevê-la, e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava, enquanto eu estava ao lado do meu marido, da minha esposa. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz do gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha naquela noite me deixaram muito frustrado. Eu não vi mais o The Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto, enquanto eu durmo, e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando.